religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando a sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Vídeo todas as semanas com Alexandre Moraes. Sociedade sem Deus. Por que os países menos religiosos são os mais satisfeitos socialmente? Entrevista especial com o grande sociólogo Phil Zuckman. Venha comigo agora. O que seria de nossas sociedades se Deus simplesmente não existisse? Para grande parte da população. Essa foi uma das perguntas que o sociólogo norte-americano Phil Zuckman certamente tinha em mente ao dar início à sua mais recente pesquisa, que o levou a morar por mais de um ano na Escandinávia, especialmente na Dinamarca e na Suécia. Na bagagem levava uma pergunta desafiante: como esses dois países considerados menos religiosos do mundo, em todas as pesquisas prévias, podiam ser os que possuíam os mais altos índices de qualidade de vida, com economias fortes, baixas taxas de criminalidade, alto padrão de vida e igualdade social? Phil Zuckman tinha ainda outro objetivo mais localizado. Segundo ele, em entrevista concedida por e-mail a IRIO Online, a maioria de seus conterrâneos norte-americanos pensa que qualquer sociedade que deixa de louvar a Deus ou de colocá-lo no centro de sua cultura será condenada. Ou que, sem uma religião forte, um país se desintegrará no caos, no crime e na imoralidade. Assim, entrevistando 150 cidadãos dinamarqueses e suecos, ele quis mostrar que, mesmo sem Deus, é possível que uma sociedade seja forte, saudável, moral e próspera. O resultado de sua viagem foi recém-publicado em livro pela New York University Press. A IRIO Online faz a primeira pergunta ao sociólogo Phil Zuckman. Como você realizou a sua pesquisa na Escandinávia? Qual foi a sua intenção e as suas principais descobertas? Phil Zuckman responde o seguinte: a maioria dos norte-americanos pensam que qualquer sociedade que deixa de louvar a Deus ou de colocá-lo no centro de sua cultura será condenada, e que sem uma religião forte um país se desintegrará no caos, no crime, na imoralidade. Eu quis mostrar que isso não é necessariamente verdade. Eu quis mostrar aos meus conterrâneos norte-americanos que é possível que uma sociedade seja relativamente religiosa e ainda assim forte, saudável, moral e próspera. Há mais ou menos 4 anos, a editora universitária me pediu para escrever um capítulo de um livro a respeito de quantos ateus existem no mundo. Então, eu passei cerca de 6 meses procurando por todas as pesquisas nacionais e internacionais que eu pudesse encontrar. No fim, as pesquisas mostraram que a Dinamarca e a Suécia são talvez os países mais irreligiosos do mundo. Muitas pessoas na Dinamarca e na Suécia dizem acreditar em Deus, mas muito poucas dão importância a essa crença. Pouquíssimas pessoas rezam a Deus ou acreditam que o Deus literal da Bíblia é real, ou que a Bíblia é divina. Esses países têm os menores índices de crença na vida após a morte, na ressurreição de Jesus Cristo, no céu, no inferno e etc. Além disso, têm os menores índices no mundo em termos de participação semanal na igreja. E mesmo assim, apesar de tudo isso, estão entre as sociedades mais prósperas, igualitárias, civilizadas e humanas da Terra. Quando olhamos os níveis de sucesso social, da alfabetização, a expectativa de vida, da igualdade de gênero, aos padrões ambientais, da saúde, à democracia, da criminalidade, aos cuidados com os animais velhos e com as crianças, as nações da Dinamarca e da Suécia estão no topo da lista. Em resumo, a Dinamarca e a Suécia provam que é possível que as sociedades sejam relativamente não religiosas e ainda assim muito honestas e boas. Eu quis que os meus conterrâneos norte-americanos soubessem disso. Para entender melhor a falta de religião na Escandinávia, assim como melhor compreender a cultura de lá, eu vivi na Dinamarca durante 14 meses, em 2005 a 2006.
E durante esse tempo, eu realizei 149 entrevistas em profundidade com dinamarqueses e suecos, de todas as classes sociais. Essas entrevistas me permitiram ir mais fundo do que os dados das pesquisas e realmente tentar entender o secularismo escandinavo. Minhas descobertas principais. Dinamarqueses e suecos são, de fato, muito seculares, e mesmo que eles não tenham crenças religiosas fortes, geralmente são muito satisfeitos. Não acreditam na vida após a morte, mas mesmo assim, eles ainda levam vidas repletas e valiosas, e não acham que exista um significado religioso último para a vida, e mesmo assim, eles ainda aproveitam o seu tempo aqui na Terra e fazem o melhor que podem com ele. Finalmente, eu tentei entender por que essas nações são tão contrárias à religião e em que sentido elas são diferentes dos Estados Unidos no que se refere à religião, à cultura e à política. A IRU Online faz a sua segunda pergunta a Phil Zuckman. Em que sentido a falta de religião está ligado à satisfação das sociedades da Dinamarca e da Suécia? Phil Zuckman responde o seguinte: a Dinamarca está no topo de todas as pesquisas internacionais que se referem à felicidade. A Suécia também está bem lá em cima. Os dinamarqueses e os suecos parecem ser pessoas razoavelmente satisfeitas. Isso está ligado à falta de religião deles? É difícil dizê-lo. É ainda mais difícil prová-lo. Eu não acho que uma falta de religião por si só faça com que os dinamarqueses e os suecos se sintam felizes ou satisfeitos. Pelo contrário, nós só temos que notar que a falta de religião ou a falta de uma conexão forte com Deus parece não levar ao desespero, à depressão, à tristeza ou à apatia. Em outras palavras, a falta de uma fé forte não causa necessariamente a felicidade, mas também não é uma barreira ou um impedimento. A IRU Online faz a terceira pergunta ao sociólogo Phil Zuckman. Você não concorda que, de certa forma, essas sociedades alcançaram esse bem-estar social por um substrato cristão de raízes antiquíssimas? O inconsciente coletivo cristão que acompanhou o desenvolvimento dessas sociedades não teve importância nesse sentido? Sociólogo responde o seguinte: definitivamente, não se questiona que certos valores cristãos ao longo dos séculos ajudaram a dar formas a esses estados de bem-estar social. Não se questiona que os ensinamentos de Lutero tiveram o seu papel. Entretanto, devemos ser cuidadosos por diversas razões. Primeiro, aqueles que construíram o estado de bem-estar social tendiam a ser democratas sociais seculares, que eram muitas vezes antirreligiosos. Não foram os dinamarqueses e suecos fortemente religiosos que construíram o estado de bem-estar social. Então, parece um pouco injusto dar muito crédito ao cristianismo, quando foram aos dinamarqueses, os suecos seculares, que verdadeiramente criaram as nações modernas e prósperas da Dinamarca e da Suécia que nós hoje admiramos. A IRU Online faz outra pergunta ao sociólogo Phil Zuckman. Podemos assumir que uma sociedade religiosa não é a garantia do inferno na Terra. Porém, quais seriam suas principais limitações e problemas sociais? Quais seriam suas causas? Phil Zuckman responde o seguinte: nenhum país é livre de problemas. Nenhuma sociedade é livre de quaisquer erros ou fraquezas. Sim, existem problemas na Dinamarca e na Suécia, mas eu diria que, independentemente de quais sejam esses problemas, eles comumente são piores em qualquer outro lugar. Quais limitações ou problemas podem surgir em sociedades seculares? Eu não posso dizer com certeza. Eu não tenho resposta. A IRU Online faz outra pergunta ao Phil Zuckman. Em seu livro, você afirma que uma sociedade sem Deus não é apenas possível, como também pode ser moral, próspera, completamente agradável. Essa é apenas uma constatação ou também uma sugestão? Sua intenção é defender e propor uma sociedade ateísta? Phil Zuckman responde: eu não tenho nenhum desejo de propor uma sociedade ateísta. Eu acho que a religião pode ser uma coisa boa e moral. Eu acho que a religião oferece histórias e rituais maravilhosos, que os líderes religiosos ajudam as pessoas durante tempos difíceis ou nos ritos de passagem, e que a religião, como qualquer criação humana, pode às vezes ser uma força potencial do bem do mundo.
Eu não estou recomendando que as pessoas se tornem seculares. Eu estou simplesmente tentando mostrar ao mundo que o secularismo não é o mal em além de si mesmo, que a religião não é o único caminho para se criar uma sociedade saudável e que precisamos reconhecer que as nações mais religiosas hoje são as mais caóticas, miseráveis e corruptas, e a tendência é que as sociedades menos religiosas hoje sejam as mais estáveis, seguras e humanas. As pessoas podem fazer o que quiserem com essas informações. Aí Rio Online faz outra pergunta ao sociólogo americano. Na sua opinião, qual a explicação para a grande maioria da população que se considera religiosa em países como o Brasil? Seríamos menos satisfeitos? Phil Zuckman responde o seguinte: eu não sei se as pessoas são menos satisfeitas e contentes no Brasil por si sós. Todo brasileiro que eu já conheci era muito feliz e satisfeito. O que eu sei é que no Brasil vocês têm taxas de pobreza e de criminalidade mais altas, níveis muito altos de desigualdade social, de corrupção política, um sistema de saúde mais pobre, uma igualdade de gênero mais fraca e etc. Vocês têm centenas de milhares de desabrigados vivendo nas ruas, dezenas de milhares de crianças pedindo comida e etc. Aí Online faz outra pergunta ao sociólogo Phil Zuckman. E nos Estados Unidos? País plenamente satisfeito. Em termos sociais, como o senhor explica a grande expansão de seitas cristãs? Phil Zuckman responde o seguinte: explicar a religião nos Estados Unidos é um assunto de grande importância, e eu abordo isso no meu livro. Em poucas palavras, os altos índices de religiosidade nos Estados Unidos têm a ver com o seguinte: a religião é pesadamente comercializada e agressivamente vendida aqui. Nós também temos altas taxas de pobreza, de criminalidade e de desigualdade social. Nós temos altos índices de diversidade racial e étnica e um excesso de comunidades imigrantes. Tudo isso contribui com a nossa forte religiosidade aqui nos Estados Unidos. Aí Online faz outra pergunta ao sociólogo norte-americano Phil Zuckman. Em seu livro você diferencia o ateísmo ditatorial e o democrático, assim como a religiosidade ditatorial e a democrática. Em que se fundamenta essa diferenciação? Phil Zuckman responde: simples, o ateísmo é forçado sobre a população ou não? Na antiga União Soviética, a religião se tornou virtualmente ilegal e as pessoas que eram fortemente religiosas enfrentaram todos os tipos de punições possíveis, incluindo a tortura e a prisão. Esse também foi o caso da Albânia e da Coreia do Norte. Se uma sociedade é regida por fascistas que impõem o ateísmo sobre uma população relutante, ele não é orgânico, é forçado. Entretanto, se olharmos os países democráticos, onde a religião é simplesmente abandonada pelas pessoas livremente ao longo do tempo e sem nenhuma coerção governamental, como na Grã-Bretanha, nos Países Baixos e na Escandinávia, etc., então podemos dizer que esse é um secularismo mais orgânico, verdadeiro, livre e honesto. Aí Rio Online faz a sua última pergunta ao sociólogo americano Phil Zuckman. Não se poderia ler em seu livro um pouco de preconceito com os ateus afirmando que eles são bons e um pouco de obviedade com os religiosos por mostrar que eles também são humanos e têm um direito de errar, inclusive socialmente? Phil Zuckman responde: eu não tenho certeza do que você quer dizer com isso. Eu não sei se os ateus são bons. Tudo o que eu sei é que as sociedades menos religiosas da Terra hoje tendem a ser as mais saudáveis, mais morais, mais igualitárias e mais livres. E as nações mais religiosas da Terra hoje tendem a ser as mais corruptas, pobres, dominadas pelo crime e caóticas. Os leitores podem fazer o que quiser com essa informação. E eu sei que as pessoas relativamente não religiosas que eu conheci ou entrevistei na Escandinávia estavam entre as pessoas mais gentis e mais humanas que eu já conheci. E tudo sem muita fé em Deus. É isso aí, galera. Terminado aqui. Aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez,
sejam bem-vindos, tá? Você que é ateu, você que é deísta e agnóstico, fiquem à vontade para poder se inscrever. Beleza, rapaziada? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando a sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Vídeo todas as semanas com Alexandre Moraes.